Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal, Paulo Gustavo Tavares. Eu sou naturólogo, estou aqui para conversar com você sobre saúde natural, fortalecimento do seu sistema imune, especificamente nesse vídeo, a pedido de pessoas que estão inscritas no meu canal, aqui no YouTube, e também pessoas que me solicitaram informações a respeito de cuidados básicos e cuidados naturais para fortalecer o sistema imune diante dessa pandemia do Covid-19. Mas eu quero dizer a você que esse vídeo está sendo gravado também para informar como você pode tornar os seus sistemas de defesa imune mais eficaz, especialmente nessa época do ano que não só estamos sendo ameaçados pelo novo coronavírus, mas também uma época, início de outono, onde é natural termos outros vírus circulando, causadores aí de outros problemas, inclusive respiratórios. A gente tem a ameaça da influenza, tem a ameaça do HN1, entre outras possíveis infecções que podem ocorrer por conta de vírus e bactérias nessa época do ano. Então, esse vídeo ele é destinado para toda e qualquer pessoa, especialmente aquelas que estão preocupadas com a necessidade de ter uma saúde mais forte, suas defesas imunológicas mais eficazes para se defender dos patógenos, desses micro-organismos que, uma vez invadindo o corpo, podem causar sérios danos ao organismo. Então, aproveitando essa situação que afeta o mundo todo, a partir da ação do vírus, o novo coronavírus, eu quero dizer a você, ou passar a você, dicas que passo em consultório aos meus pacientes e que dão uma diferença gigantesca quando o assunto é fortalecer as nossas defesas imunológicas. Farei um número X de vídeos ao longo dos próximos dias para falar desse assunto, uma vez que um único vídeo, obviamente, não consegue resumir vários cuidados que nos são importantes e acessíveis e que dão muita diferença, sim, no nosso dia a dia, no nosso organismo. Repito, isso daqui, esse vídeo, essa transmissão que eu estou fazendo para vocês, não é uma consulta, portanto eu não posso passar a você que me assiste orientações particularizadas, exclusivas à sua necessidade individual. Aqui eu vou passar orientações de caráter geral, mas que sim podem fazer diferença no seu dia a dia, na sua saúde, você de fato estar mais protegido para se defender tanto do novo coronavírus quanto de outros vírus causadores de outras infecções nesse período do ano. Veja só, hoje eu quero falar com você a respeito de um item que é fundamental para as suas defesas imunológicas. Eu vou falar dele primeiro nesse vídeo, posto que eu considero talvez o principal recurso em saúde para que tenhamos defesas eficazes contra os agentes patogênicos, ou seja, micro-organismos do tipo vírus, bactérias, fungos e protozoários. Uma vez que você tem esse recurso em alta, nas doses ideais, você terá necessariamente um sistema imune praticamente garantido em termos de defesas. É claro que no que se refere a defesas imunológicas, nada funciona sozinho. No que diz respeito à nossa saúde em geral, inclui as nossas defesas imunológicas, tudo é multifatorial. Então eu vou passar um item, mas vou complementando com outros vídeos que virão na sequência após esse daqui. O que eu quero falar com você hoje é sobre o impacto da vitamina D3 no nosso organismo, seja em forma de suplementação, seja em da forma mais simples de você adquirir a vitamina D3, que é tendo banhos de sol frequentes. Aliás, esses dias em que você está mais confinado na sua casa, você está aproveitando os momentos dos seus dias para
tomar sol, pelo menos 4, 5 vezes na semana. Se não, já passe a fazer isso a partir de hoje, a partir de amanhã, a partir do momento em que você estiver assistindo esse vídeo, já comece a tomar essa medida, porque ela é uma das principais medidas para você deixar o seu organismo protegido na condição ideal em que ele precisa. Veja só, a vitamina D3, vamos chamar de vitamina aqui, mas ela na realidade é um hormônio. Se descobriu isso ao longo dos anos de estudo a respeito dessa substância. Mas vamos chamar de vitamina D3 porque ele é mais usual nas pesquisas na internet, nos livros, etc. A vitamina D3 ela é um dos nossos principais moduladores do sistema imune, o que significa que a vitamina D3 ela adapta o nosso sistema imune para que não que ele fique mais forte, mas para que ele fique mais inteligente, mais eficaz, tornando-o então mais potente no combate contra os agentes infecciosos, como é o caso dos vírus. E aí a gente cita o exemplo do novo coronavírus e outros que causam gripes e resfriados também. Sendo assim, se você não tiver níveis ideais de vitamina D3 no seu organismo, que a gente mede num exame de sangue, esse exame é chamado de 25-hidroxivitamina D. Uma vez que os seus níveis de vitamina D não estejam em níveis ideais, você tem o seu sistema imune mais vulnerável, o que significa que ele fica menos protegido, menos eficaz e, portanto, os agentes patogênicos, como os micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, protozoários, têm mais condições de infectar o seu organismo e causar doenças. O fato que você precisa entender é que todos nós temos contato com esses agentes patogênicos, mas o fato de tomarmos contato não implica que teremos doenças a partir desse contato. Eles entram em contato com o nosso corpo, entram em nosso organismo literalmente, seja pelas vias respiratórias, seja pela pele, seja por onde for, e não causam doenças quando o nosso sistema imune está modulado, ele está inteligente o suficiente para combater esses agentes infecciosos. Eles matam os agentes, o sistema imune mata o agente infeccioso e você, portanto, fica sem a expressão da doença. Quem tem um sistema imune mais frágil, menos modulado, esse fica mais vulnerável, então muitas vezes qualquer contato com um agente patogênico já desencadeia as reações que caracterizam a doença, os sintomas dessas infecções. Então, voltando à questão da vitamina D, a vitamina D é o que modula principalmente o seu sistema imune a outra substância, como zinco, como selênio, como outros minerais e vitaminas, mas aqui eu quero falar do principal, na minha opinião, com os estudos que já fiz até então, vitamina D3. E nós temos isso facilmente à disposição através do sol. E a gente desperdiça tanto o sol porque se criou indevidamente um medo do sol, como se sol fosse sinônimo de câncer de pele. Isso não é verdade e existem mais de 100 mil estudos mostrando a influência da vitamina D, inclusive para prevenir câncer de pele. E é a nossa principal fonte, é o sol, através da incidência dos raios ultravioleta B na nossa pele. Por isso que tem horário certo para tomar sol, porque não é o dia inteiro que teremos o raio ultravioleta B. É mais ou menos das 10 da manhã até por volta de 3, 3 e meia da tarde, dependendo da época do ano, que é justamente o horário em que as pessoas desenvolveram aquele pânico, que não pode tomar sol nesse horário. E é falso isso. Você pode tomar sol, você não precisa ficar torrando no sol durante 1 hora, 2 horas todos os dias, mas você tem que tomar uns 15, 20 minutos de sol, claro, dependendo do seu tom de pele, isso influencia. Se você não viu algo mais sobre a vitamina D3, banhos de sol, aqui no nosso canal a gente tem um vídeo falando só sobre isso, sobre banhos de sol, horário certo de tomar sol, o impacto da vitamina D3, etc. e tal. Mas voltando aqui, você precisa ter níveis ideais de vitamina D3 no organismo.
Naquele exame, que é o 25-hidroxivitamina D, que você faz colhendo o sangue, o laboratório faz a análise para você, você teria que estar, para estar com níveis ideais de vitamina D3, em torno de 70 nanogramas por ml. Só que os padrões laboratoriais mostram que se você tiver com 20, com 30, você já está num nível de suficiência. Mas isso não é verdade. Os estudos científicos dos últimos anos, portanto, os estudos mais atualizados, mostram que os níveis ideais de vitamina D3 não é 20, não é 30 nanogramas por ml, e sim 50, 70. Há estudos que apontam que você vai estar com níveis ainda mais ideais quando está acima de 70, e isso é algo que para muitos profissionais de saúde é controverso, mas os estudos científicos são o que de mais seguro nós temos para nos embasar e saber como orientar os nossos pacientes em consultório. Então eu passo essas informações para vocês com embasamento na ciência e não meramente com os achismos da minha mente, ok? Agora, o que importa realmente, como que a gente pode entender o efeito da vitamina D para infecções, notadamente infecções respiratórias, que tem muito a ver aí com a ação do novo coronavírus, que impacta o sistema respiratório, especificamente podendo chegar a um grau mais avançado de, inclusive, pneumonia, e que agrava o quadro da pessoa, gerando risco de morte, porque a pessoa não consegue oxigenar, não consegue permitir que o oxigênio entre na corrente sanguínea e nem o gás carbônico saia adequadamente. Então, o que eu quero passar nesse vídeo para vocês, especificamente sobre a vitamina D3, é que mais e mais estudos vêm surgindo nos últimos anos relacionando a prevenção, a vitamina D3 com a prevenção e o tratamento de infecções respiratórias. No passado, quando não existiam muitos outros recursos, infelizmente a gente deixou isso que era muito importante. No passado, hospitais tinham alas específicas chamadas de solários. Os solários eram os locais a céu aberto, obviamente, por isso o nome, em que os doentes, notadamente doentes com pneumonia, doentes com tuberculose, ficavam expostos ao sol diariamente, um tempinho por dia, e eles conseguiam ir se recuperando a partir disso. O que hoje a gente sabe que acontece? É a vitamina D3 entrando em ação, tornando o sistema imune mais eficaz para combater bactérias e vírus que causam essas infecções respiratórias, como o que eu falei, tuberculose, pneumonia, mas há outras também. Sendo assim, pessoal, eu lembro recentemente eu estava conferindo um estudo que foi desenvolvido ou foi publicado em 2017, portanto, há 3 anos atrás, não é tão distante assim do nosso momento, mas um estudo de 2017 que foi publicado na British Medical Journal, ele mostrou uma meta-análise, que é um estudo muito mais confiável, que reúne diversos outros ensaios clínicos, científicos, em que os cientistas analisaram aproximadamente 11 mil casos que foram verificados nas pesquisas envolvidas nessa meta-análise, envolvendo suplementação de vitamina D3 e as infecções respiratórias, incluindo pneumonia. O que os cientistas constataram nessa meta-análise, nesse estudo fantástico? Que praticamente todos os casos, veja só, praticamente todos os casos onde houve suplementação de vitamina D3, os pacientes acometidos de infecções respiratórias tiveram resultados excelentes. Veja, o que nós estamos passando hoje é uma pandemia da infecção do novo coronavírus, que é um vírus essencialmente respiratório que pode vir a gerar a pneumonia e, com isso, o risco de morte. Estamos mostrando aqui nesse vídeo que a vitamina D3 que você consegue extrair dos seus banhos de sol, não precisa nem comprar suplementos, mas se você tomar banho de sol corretamente, com frequência, você já tem níveis cada vez mais elevados e adequados de vitamina D3, eles vão
tanto prevenir, quanto, se for o caso, se você se gripa, se você fica resfriado, se você tem algum tipo de infecção respiratória, a vitamina D3 que você adquire a partir dos banhos de sol vai conseguir também tratar. Ele é um dos recursos que o seu corpo utiliza para combater essas infecções. Então isso é ciência falando do assunto, isso é o que você precisa se conscientizar. Tome banhos de sol. A dica que eu dou para a maioria das pessoas que estão imunossuprimidas por qualquer motivo é: tome banho de sol. Não tenha medo do sol. O sol é um amigo, o sol é mocinho. É óbvio que tudo que você vai abusar pode gerar consequências, inclusive os banhos de sol. Você precisa ter, então, o uso inteligente do sol, que a gente chama de helioterapia, o tratamento inteligente pelos banhos de sol. Suplemente vitamina D3, procure um profissional que possa te orientar nesse período de quarentena, de isolamento. Nós, profissionais da saúde, estamos fazendo os atendimentos pela internet, online, mas busque um profissional de saúde que possa te orientar e te prescrever vitamina D3 como uma suplementação em cápsula, etc. Ou então tome sol, você não paga nada por isso. E você faz um uso inteligente, sábio, do sol a seu favor. Você conseguirá certamente fortalecer as suas defesas imunes. Lembre-se, a vitamina D3 é um dos principais moduladores do sistema imune. Hoje a gente está tendo que lidar principalmente com a barreira biológica da imunidade para nos defendermos da ação do novo coronavírus e outros vírus que são normais nesse período do ano de outono. Então, tome sol, suplemente vitamina D3 e tenha a sua saúde mais fortalecida. Essa é a minha dica de hoje, essa é a minha orientação para você de hoje. Se possível, por favor, replique esse vídeo, partilhe com outras pessoas no WhatsApp, nas suas redes sociais e vamos espalhar informação que de fato pode fazer diferença, além de todas aquelas medidas necessárias que estão sendo tomadas nesse exato momento para nos prevenirmos contra uma difusão cada vez maior desse vírus que está prejudicando muita gente. Tá bom, pessoal? Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo. Eu vou colocar também o link dessa pesquisa científica publicada em 2017 no British Medical Journal, falando sobre suplementação de vitamina D e os efeitos positivos em infecções respiratórias, mas coloque aqui nos comentários, por favor, se você já toma sol, se você sabe como tomar sol. Qualquer coisa eu faço um vídeo aqui especial para vocês que não sabem o jeito certo de tomar sol, que existem alguns detalhes que precisam ser respeitados, para que você tome o seu sol da melhor forma possível e beneficie o máximo a sua saúde, suas defesas imunológicas e viva sempre saudável. Esse é o meu desejo para você, viver saudável e em paz. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!